Hamilton Mourão está dizendo aí que o Bolsonaro pode ser preso. Segundo o general, essa prisão aí ela é possível, mas ainda não é provável. O que diz ele, que é um estudioso aí da inteligência militar, o que diz ele pode mudar. Ah, pode mudar. Vamos lá, Mourão dizendo que o Bolsonaro pode não apenas ficar inelegível, mas também pode ser preso, rapaz. Que história é essa, hein? Foi numa entrevista para o UOL e nessa mesma entrevista ele disse lá que às vezes é chamado de milico. Isso logo na abertura da conversa. Interessante, olha lá. Ó. General ou senador? Como o senhor prefere ser chamado? Pode chamar de Hamilton, de Mourão. Os amigos me chamam de milico, tá? Então, general. Então, general. Tá bom, tá bom. Vamos direto ao ponto. Cadê a história aí sobre o Bolsonaro ser preso? É isso que todo mundo quer ver. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele agora não tem mais fórum privilegiado. Ele voltando ao risco de um juiz de primeira instância, por exemplo, determinar a prisão dele, como ocorreu com Michel Temer, por exemplo. O senhor acha que há essa possibilidade? E quanto à possibilidade de ele se tornar inelegível em 2026? Thales, sabe que eu trabalhei muitos anos na atividade de inteligência, né? Então você tem o grande merda. Nível 1, que é aquilo que é confirmado, verdadeiro, aquilo que é provável e aquilo que é possível, que é o nível 3. Não é? É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos, né, que pode ocorrer, né, uma prisão dele ou até um processo que o torne inelegível. Que é possível, mas não acho provável. Né? E em relação, por exemplo, à minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres e depois o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou que recebia várias dessas. O senhor, assim, o senhor fazia parte do governo, apesar da relação não ser tão próxima, né, e durante 4 anos ter tantas altas e baixas. Como é que o senhor vê essa questão desses documentos circulando no Palácio, na Alvorada, enfim, entre os membros do governo? Olha, para mim mostra que é um documento bem apócrifo, né? Porque se fosse um documento, vamos dizer assim, trabalhado num ambiente, né, de sigilo, né, ele não estaria girando aí pelas bocas de Matildes, como se diz, né? Então, acho que é um documento apócrifo. Acho que é um documento apócrifo, portanto não tem importância. Mas o que mais nos interessa ali é a fala dele a respeito não da minuta golpista, mas do Bolsonaro, né? Pode ser preso? Possível, mas não provável. Situação que pode mudar, porque como ouvimos ali na categoria das classificações ali da inteligência, você pode ir do 1 para o 2, do 2 para o 3, nossa, como entende de inteligência nosso Hamilton Mourão. Ele que não fala mais com o Bolsonaro, viu? Teve essa também na entrevista com o UOL, pega aí. Presidente do presidente Bolsonaro, né? Então comentar, dizer se foi certo ou errado a saída dele, para mim não seria ético, né? Então, prefiro me reservar, não comentar. O senhor nunca mais falou com o Bolsonaro? Não nos falamos mais. O último contato que eu tive foi quando ele estava indo para o aeroporto e ele me mandou uma mensagem de WhatsApp me pedindo para assinar uns decretos que depois eu fui execrado porque assinei, mas assinei dentro da lealdade que caracteriza, né, o nosso... Quais eram os decretos? Desculpa, se o senhor puder me recordar. Tinha 3 nomeações de adidos da Receita Federal, né, que depois foram todos cancelados, e uns decretos que eram na área de impostos, né, que estavam previstos, né, na LOA, né, e que eu assinei. 2 já foram cancelados, mas um ainda está valendo. Interessante, né? Então, no apagar das luzes, o Bolsonaro estava interessadíssimo aí na questão tributária, trocando adido da Receita, mudando algumas regrinhas, é isso? Sobre a Michelle? Bom, então, voltando, foi a última comunicação com o presidente. Agora, lançar a candidatura desse presente momento, eu acho extremamente prematuro, né? Ainda tem muita espuma nesse chupe, então vamos deixar, né, esse governo apresentar aí o que ele quer apresentar, vamos ver se ele vai ser bem-sucedido, se não vai ser bem-sucedido, né? E vamos ver quem, no momento aprazado, será aquela pessoa que terá condições de enfrentar o candidato da situação. O senhor vê na Michelle essa possibilidade? Aliás, Estão colocando o nome da Michelle no meio porque o presidente do partido do Bolsonaro falou que a Michelle era uma boa candidata à presidência, porque ela traria os bolsonaristas
e não atrairia rejeição ao Bolsonaro. Também tem a fofoca de que a Michelle é peguete do líder partidário que disse isso. Essa fofoca surgiu porque a ex-mulher do cara aí disse que os dois pegavam. Aí né, os nomes citados, acho que o Tarcísio, né, realmente, né, dependendo aí, obviamente, do desempenho que ele tiver em São Paulo, que eu, conhecendo a competência dele, julgo que ele terá um desempenho muito bom, né, ele poderá se cacifar, ou poderá aguardar para um futuro mais à frente, já que ele é um cara bem novo ainda. O senhor falou da relação com o Bolsonaro, o último contato foi ali, então, dia 30 de dezembro, aproximadamente. No dia 31, o senhor convocou a Cadeia Nacional de Rádio e Televisão, fez uma mensagem em que defendeu ali as Forças Armadas, fez críticas aos três poderes e uma série de críticas também veladas ao presidente Bolsonaro. Não citou nominalmente ele, mas estava dizendo ali uma questão de lideranças que ajudaram a estimular o cenário de caos. Assim, eu queria entender, qual foi a sua intenção naquele momento, né, de usar, o senhor estava em presidente em exercício, então usar o cargo de presidente no último dia do ano para fazer essa mensagem, e se o senhor acha que o presidente Bolsonaro, porque foi o discurso de alguns bolsonaristas, se o senhor acha que o presidente Bolsonaro o considerou um traidor, e se o senhor, de alguma forma, traiu o presidente Bolsonaro nessa situação? É absoluto, né? Eu acho que a pessoa que interpretar e olhar o que eu pus, as três grandes mensagens que eu coloquei naquele discurso, né, vai entender. Em primeiro lugar, eu considerei que era minha responsabilidade defender o nosso governo. Nosso governo não estava sendo defendido. Nosso governo fez coisas maravilhosas, como todo governo teve erros, obviamente, mas tem coisas maravilhosas. Então, procurei mostrar, né, os dados econômicos, né, os avanços que houveram ao longo do nosso governo, defender as nossas Forças Armadas, que estavam sendo tão atacadas por ambos os lados naquele momento, não é? E também expressar para aquela população que estava nas ruas que compreendesse, né, que o comunismo não seria instalado no dia 1º de janeiro no Brasil, né, conforme vinha circulando aí pelas redes sociais. O que ia começar era um novo governo, mas o regime se manteria o mesmo. Então, essa foi a minha intenção. Quem foi que espalhou nas redes que o comunismo seria instaurado no 1º de janeiro? Fiquei confuso. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.